Muito boa tarde. A amizade tem um poder imenso na vida das pessoas. Eu diria que a amizade, aliás, mais do que ser uma relação, é um sentimento, e é um sentimento que está na base da vida, porque a amizade é este prazer que se tem em partilhar a vida com outras pessoas. E é através destas relações, através destas experiências, que elas todas estavam a falar, e que é muito curioso porque elas vivem a amizade em várias esferas da vida. Para os bons momentos, para os momentos difíceis, até para os negócios. Portanto, a amizade é um sentimento muito versátil e alimenta a vida. Portanto, eu achei uma coisa muito engraçada que ela disse, que é trata a amiga por irmã. É porque a amizade não é um estatuto, é uma qualidade de relação que está presente em relações familiares, de amigas, até relações conjugais. Portanto, está presente em todas as relações que são importantes para a vida de uma pessoa. De qualquer modo, há pessoas que se orgulham e até às vezes se gabam de que têm muitos amigos. E há pessoas que vivem muito isoladas, não têm amigos. Quem não tem amigos é por culpa própria. Não é necessariamente uma questão de culpa. Por vezes acontece que as pessoas têm algum receio em dar-se às outras. Muitas vezes tem a ver com experiências de vida, de amizades, de outro tipo de relações próximas, às vezes até por pessoas que vivem desgostos amorosos ficam com receio de criar amigos, de se dar às outras pessoas. Portanto, não é tanto uma questão de culpa, está mais associada a esta dificuldade que não se pode crucificar alguém por isso. Tem que se compreender as razões que estão na base da pessoa ter essa dificuldade em se entregar. Mas realmente é essa dificuldade em entregar-se que algumas pessoas têm, porque até já passaram por situações complicadas com amigos, porque todos nós já conhecemos casos de pessoas que eram muito amigas, não? Muito amigos, não se largavam, estavam sempre, e depois há um dia em que aquilo faz faísca. Sim. E ficam os maiores inimigos. O que eu pergunto é, vale sempre a pena arriscar, mesmo correndo o risco de confiar em pessoas que julgamos, que fazem tudo por nós e que afinal nos viram as costas ao menor problema? Bom, há sempre que dar o benefício da dúvida, porque obviamente que na vida vamos nos cruzar com pessoas com quem somos compatíveis e pessoas com quem não somos compatíveis. Isto não tem a ver com quem é que tem uma personalidade melhor, quem é que tem mais defeitos, quem é que é isto ou aquilo. Portanto, há pessoas que são compatíveis, outras não tanto. Para se perceber isto, é preciso as pessoas entregarem-se. Elas também tocaram numa questão muito gira, que foi a questão de elas têm desavenças, mas a amizade continua. E uma verdadeira amizade sobrevive às divergências e permite que a relação até se torne mais forte e que as pessoas aprendam a viver a vida de uma maneira que preencha mais. E, portanto, a amizade tem este lado positivo, que permite que as relações se tornem mais fortes. E, portanto, eu acho que é sempre importante dar o benefício da dúvida e entregar-se a pessoas que, à partida, pareçam interessantes. Não é necessário uma pessoa andar a colecionar um conjunto de pessoas sem estar atento àquilo que são as características delas. Se dá prazer estar com essas pessoas, são pessoas interessantes para aquilo que são as características da própria pessoa. E nós vivemos num mundo em que o valor da amizade não é compreendido. Eu estava a ouvi-lo e estava a imaginar quando há relações que se sobrepõem às da amizade. Às vezes há um namorado, um marido, uma mulher, uma namorada que não gosta dos amigos do outro. E há amizades que se destroem, que se afastam e que acabam por causa de outras pessoas que entram na vida deste ou daquele amigo. Eu, nestas questões, diria que há exatamente esta confusão entre o que é a amizade, porque a amizade está presente em todas as relações. E, portanto, há espaço para amizades conjugais, amizades familiares e amizades ditas, as amizades. Portanto, se alguém se sente coagido por um companheiro ou uma companheira a se afastar dos amigos, deve pensar até que ponto é que está disposto a isso, não é? Portanto, mais do que haver esta separação de mundos, até deverá ser o contrário, é enriquecer a vida da pessoa com este complemento entre a vida conjugal e a vida das outras pessoas. Luísa, vocês já sentiram isto que eu estava a dizer, de repente haver um namorado que não gosta muito deste trio, que lá vais tu com as amigas, isto já vos aconteceu a alguma de vocês? No meu caso específico não, mas às vezes o namorado tem ciúmes. Era o que eu ia dizer. Porque vou sair com elas e ele acha que devia lá estar, mas nós não. É saída de mulheres, é saída de mulheres. E nós também temos de ter confiança nos namorados e eles em nós. E eles também têm saídas deles, exatamente, amigos, nós fazemos com os amigos questão. deles. Sim.
Porque achamos também importante. Mas nem sempre isso acontece, não é? Vocês não sei se conhecem algum caso de pessoas que têm este conflito, não é? Que é, bom, esta pessoa não gosta muito daqueles amigos ou daquelas amigas. Já sentiram isso, Heloísa, com algum caso que vocês conheçam? Que eu conheça, não. Mas da minha relação, quando eu fico horas a fios a falar com a Micaela ou com a Luísa, o meu namorado entra e sai da sala e diz: ainda? Tens conversa? Que horror! Tiveste o dia todo com ela! Mas... E ele Acusa. Então eu digo: olha, hoje vou à casa da Micaela, vou passar a tarde com a Micaela e... Mas ainda ontem estiveste com ela, ainda ontem estiveste a falar. Mas vocês têm assunto, onde é que vocês vão buscar tanta conversa? Pergunto eu, onde é que vão buscar tanta conversa? Aonde? Ou falamos de novelas, falamos dos trabalhos umas das outras. Coisas que vos aconteceram. Coisas que vos aconteceram. É pelo prazer de conversar. Também. Nem é às vezes tanto pelo assunto, é por estarem nesse bate-papo. Eu e a Luísa estamos o dia praticamente juntas por causa da empresa. A Micaela mora em Corroios, e eu na Amadora, logo nós estamos todos os dias juntas. Então, às vezes, por causa do trabalho, não temos tanto tempo para conversar. E temos uma semana inteira para atualizar. Às vezes eu digo: Micaela, com muitos acontecimentos. Temos que atualizar o fecheiro. Brincamos mesmo com isso, e com a Luísa também é o mesmo. Temos que atualizar o fecheiro porque temos imensas coisas para conversar e não temos. E há situações que me acontecem durante a semana, eu não consigo resolver sozinha. E preciso de que a Micaela me ajude a resolver um problema que aconteceu logo no princípio da semana. E ela ajuda. Ana Micaela, como é que vocês, se estiver alguém de fora, como é que vocês explicam a vossa amizade? Como é que vocês se complementam em termos de feitios, da que é mais divertida, da que é mais resingona, como é que é? Sim, para quem está de fora é um bocadinho difícil perceber. Isto porquê? Porque aparentemente temos personalidades muito diferentes. Eu sou muito mais calma, a Heloísa é, como ela diz, um vulcão. Mas no fundo acabamos por complementar uma à outra. Só quem está de fora é um bocadinho difícil de perceber isso. E acho que no nosso dia-a-dia, ao longo dos anos, nós fomos adquirindo coisas uma da outra. Ou seja, eu fiquei mais espontânea. Eu antes era incapaz de dar uma gargalhada em público, porque achava era muito envergonhada. E, entretanto, hoje em dia consigo fazer isso. Sou muito mais aberta, muito mais comunicativa, graças à Heloísa. Por outro lado, a Heloísa fica uma pessoa mais calma, mais ponderada, mais reflexiva, e acho que é ótimo. É ótimo. Luísa, e às vezes dão convosco a adquirir expressões da amiga? Porque quem está de fora diz: olha, estás a falar tal e qual como a Heloísa, ou estás a falar tal e qual como a Luísa. A Luísa é que diz isso. Sim, adquirimos expressões, principalmente da Micaela também, mas da Heloísa principalmente, porque estamos o dia todo juntas e acabamos por adquirir, claro, expressões uma da outra. Até coisas que eu nunca pensei fazer, nunca pensei dizer. A Heloísa, quando chega a um sítio, fala com toda a gente, e eu já apanhei também esse jeito de falar com toda a gente e não ter vergonha, não ter medo. E, nesse sentido, ela ajudou-me bastante. E, por outro lado... por essa expressão de não ter medo, Nuno Sousa, nos tempos que correm, que estamos a passar, se não conseguimos riqueza, o melhor é arranjarmos amigos? Eu diria que uma das maiores riquezas da vida é os amigos. Não necessariamente os valores materiais, estes valores do consumismo que estão tão em voga, mas os valores da amizade, dos afetos e das Mas às vezes, relações. dizendo isso, parece assim, isso são palavras, assim, sim, isso é muito bonita, a amizade, mas às vezes não se leva muito a sério essas palavras. Na sua experiência, devem ser levadas a sério. Muito a sério, e as pessoas devem estar preocupadas não só em arranjar bons amigos, mas também serem boas amigas. Não é só receberem, é também darem. Porque dar é outra das maravilhas da amizade, não é? Fazer alguma coisa boa pelo outro e ouvi-lo e contribuir para uma gargalhada, por exemplo, não é? Gostei muito desta amizade. Obrigada, Dr. Nuno Sousa, e também aqui às nossas belíssimas amigas, a Heloísa, a Ana Micaela e a Luísa. Bom, e já que estamos a falar aqui das dificuldades, boa sorte para o negócio, hein? Do negócio das amigas, corra tudo bem. E agora também...